Ele é um tímido, mas acaba se tornando o mais desejado pela garota popular. Eu sou o Tio Rock, deixe seu like e bora! Tudo começa com uma jovem chamada Suzuki, que se prepara para ir para a escola. Ao chegar lá, ela passa a cumprimentar todos os seus amigos, até que, de repente, encontra Tan, um garoto que responde de maneira fria e direta. Nesse momento, outra garota se aproxima de Suzuki e comenta que ela deveria se comunicar de um jeito menos exagerado. Porém, Suzuki ignora completamente esse aviso e foca apenas em falar sobre seus cílios, questionando se eles estão bonitos o suficiente. Durante a conversa, ela tenta jogar o assunto para Tani, perguntando o que ele acha dos cílios dela. Como já era de se esperar, ele responde dizendo que não entende nada sobre esse tipo de coisa ligada à beleza feminina. Ao ouvir essa resposta, Suzuki começa a rir de forma nervosa e comenta que ele continua sendo gelado como sempre. Em seguida, as garotas perguntam por que ela gosta tanto de provocar Tani. Suzuki, por sua vez, responde que se sente atraída justamente pela forma fria com que ele a trata. Dito isso, ela confessa para si mesma que está apaixonada pelo garoto, mas não consegue expressar seus sentimentos de maneira direta. Já em outro dia, Suzuki volta a observar Tani e comenta com todos que ele é apenas um garoto comum de óculos, alguém que normalmente não recebe muita atenção. Porém, para ela, Tani é alguém que fala claramente tudo o que pensa. Além disso, Suzuki percebe que ele mantém exatamente o mesmo comportamento com qualquer pessoa, sem exceção. Agora sentada ao lado do garoto, Suzuki nota que talvez possa tentar algo com ele, mas ao mesmo tempo não sabe como se aproximar de Tan da maneira certa. Nisso, ela puxa um assunto aleatório e comenta que ele pode ler qualquer coisa escrita no quadro negro caso tenha dificuldades, já que Dan está sentado no canto da sala e mesmo recebendo a ajuda dela, ficará bem quanto a isso. Ao perceber que o garoto não muda sua postura sem um motivo concreto, Suzuki se sente ainda mais encantada e diz admirar essa característica de Tan. De repente, as amigas de Suzuki se aproximam novamente para puxar conversa. Assim como antes, Suzuki tenta incluir Tan na conversa de forma inesperada. No entanto, sem sucesso, pois o garoto continua agindo da mesma forma e praticamente a ignora. Com isso, Suzuki começa a se corroer por dentro. Em sua mente, ela pede desculpas a Tani por não conseguir conversar direito com ele, mesmo gostando tanto dele. Além disso, ela toma extremo cuidado com a maneira como as outras pessoas enxergam os dois, para não dar a entender que ela nutre sentimentos por ele. Pois apesar de gostar dele, Suzuki entende que os dois são praticamente opostos, como lados diferentes da mesma moeda, e que talvez nunca funcionassem como um casal. Voltando a atenção para as amigas, Suzuki é chamada para um rolê depois da escola. Mesmo tendo o dever de casa para fazer, ela acaba cedendo ao pedido e aceita ir junto. Já no local, Suzuki ouve outras pessoas elogiando a inteligência de Tan. Ao ver isso, ela se intromete na conversa para elogiar o garoto ainda mais. Porém, Amada comenta que, apesar de ser um aluno incrível, Tani vive isolado no próprio mundo, a ponto de Suzuki ser a pessoa mais próxima dele, mas ainda assim mal conseguir manter uma conversa com o garoto. Em outro dia, Suzuki se encontra no banheiro da escola, cansada após mais uma longa jornada de aulas. Quando decide ir embora para casa, acaba se deparando com Tani nos armários, também se preparando para sair. Nesse momento, ela começa a se preocupar com a própria aparência, acreditando não estar bonita o suficiente para ser vista por ele. Mesmo sem se sentir preparada, Suzuki puxa assunto com o garoto e pergunta qual caminho ele costuma fazer para ir para casa. Tani responde de forma seca, como sempre, dizendo que apenas sai pelo portão e vira à direita. Ao ouvir isso, Suzuki comenta que ele faz praticamente o mesmo caminho que ela. Aproveitando o momento, ela convida Tani para irem embora juntos. Ele aceita o pedido, mas passa o caminho inteiro em silêncio, falando apenas quando Suzuki inicia a conversa. Mesmo com o garoto mantendo-se quieto, Suzuki se esforça ao máximo para tentar puxar assunto. Conforme vai falando coisas aleatórias, ela percebe que está tocando em temas que não despertam interesse nele. Porém, quando comenta sobre o rolê no restaurante que teve com os amigos, Tani fala um pouco mais e diz que aquele passeio em específico realmente deve ter sido muito bom. Ao ouvir isso, Suzuki aproveita a oportunidade para convidá-lo para um rolê parecido. Logo depois, ela diz que estava apenas brincando, pois acredita que ele não aceitaria sair com ela tão facilmente. Para sua surpresa, Tani acaba aceitando o convite. No entanto, como ele fala de forma muito despreocupada, Suzuki se pergunta se ele está falando sério ou apenas acompanhando a conversa. Ao refletir melhor, ela se lembra de que Tani não é esse tipo de pessoa, e que quando ele diz algo, geralmente fala com sinceridade. Seu coração começa a bater muito forte, até que de repente, a mão dela toca na mão de Tan, deixando-a ainda mais vermelha de vergonha. Suzuki decide então ficar em silêncio e continuar andando normalmente, fingindo que nada aconteceu. Porém, do nada, Tani segura a mão dela e começa a caminhar ao seu lado de mãos dadas. Ao se deparar com essa situação, Suzuki fica completamente confusa, sem entender o que está acontecendo. Ela chega a pensar que tudo aquilo não passa de um sonho. Quando percebe que não está sonhando, Suzuki não sabe como reagir. Ela apenas fica imóvel, com a mão suada e sem qualquer reação. Seu coração dispara, até que algum tempo depois, Tani solta a mão dela. Já em casa, Amada encontra Suzuki jogada no chão, como se estivesse morta. Ele manda a garota não se deitar na entrada da casa daquela forma, para não atrapalhar a passagem. Mesmo assim, Suzuki passa o resto do dia agindo de forma estranha, sem conseguir acreditar que esteve de mãos dadas com Tani, o garoto que ela tanto amava. E ao cair da noite, ela continua pensando em tudo aquilo antes de dormir, chegando a dizer para si mesma que talvez esteja ficando
ficando um pouco louca depois de tudo o que aconteceu. Além disso, ela sente o coração voltar a bater acelerado, uma sensação que a impede de pegar no sono com facilidade. Já no dia seguinte, Suzuki acorda pela manhã e acaba caindo da cama. Assim que olha a hora no celular, percebe que está completamente atrasada para a escola. Sendo assim, Suzuki se arruma na velocidade da luz e sai correndo para tomar o café da manhã. No entanto, ao chegar à sala de casa, leva um susto ao notar que sua família não está presente no local. Além disso, Suzuki percebe que fazer tudo às pressas não vai ajudá-la em muita coisa. Afinal, ela já chegaria muito atrasada na escola, independentemente da rapidez com que se arrumasse. Ao finalmente chegar à escola, Suzuki é cercada por suas amigas, que estranham o fato de ela ter chegado tão tarde, algo que não costuma acontecer com frequência. De repente, Amada se aproxima dela e pergunta se Suzuki está namorando Tani. Diante disso, Suzuki fica completamente confusa, sem entender nada. Então Amada comenta que ficou sabendo, através de Gapacho, que ela voltou para casa com Tani no dia anterior. Ao ouvir o nome Gapacho, Suzuki fica ainda mais perdida, pois sequer sabe de quem ele está falando. Ao pensar um pouco mais sobre a situação com Tan, Suzuki percebe que está naquela fase em que algo pode surgir, mas que é necessário agir com cautela. Por isso, ela comenta que a situação é bastante delicada. Amada continua cutucando apenas por diversão. Nisso, Suzuki nega que tenha ido embora com Tani, pois se sente envergonhada com as provocações de Amada. Porém, nesse exato momento, Tan aparece no local e escuta Suzuki dizendo que não foi embora com ele. Em outro momento, Suzuki começa a se remoer por dentro por ter falado em voz alta que não saiu com Tani. Afinal, ela acabou se expressando de uma forma que soou até rude, principalmente pelo jeito que falou. Com isso, Suzuki pensa no que deveria fazer, e por um instante cogita gritar para Tani a verdade sobre o que realmente aconteceu. No entanto, ela descarta essa ideia rapidamente, mas percebe que precisa encontrar uma forma de se desculpar com o garoto o quanto antes. Durante a aula de física, Suzuki volta a pensar em como se desculpar, pois acredita que ele possa ter ficado magoado por ela ter negado a situação daquele jeito. Quando chega a hora de ir embora, Suzuki começa a tremer ao olhar para Tan, já que precisa falar com ele, mas não sabe como fazer isso. Ao notar que todos ainda estão dentro da sala de aula, Suzuki entende que aquele não é o momento ideal para conversar com ele. Assim, ela fica pensativa em seu canto até que de repente Tani se aproxima para falar com ela, algo que nem mesmo Suzuki esperava que acontecesse. Nesse momento, Tani a tranquiliza, dizendo para ela esquecer o que aconteceu no dia anterior. Além disso, ele se desculpa por qualquer mal-entendido que possa ter causado sem perceber. Dito isso, Tani sai da sala e vai embora sozinho para casa. Logo depois, Amada se aproxima de Suzuki e comenta que ela claramente está se dando bem com Tani, afinal os dois estavam conversando há poucos instantes. Quanto a si mesma, Suzuki finalmente admite em voz alta que está apaixonada por Tani há muito tempo. Além disso, ela confessa que foi ela quem o convidou para ir embora com ela no dia anterior. Após dizer isso, Suzuki pergunta se fez algo de errado. Amada, por sua vez, reclama com ela, dizendo que Suzuki deveria ter contado isso diretamente para ele desde o início. Durante a conversa, Suzuki acaba saindo da sala correndo, mas, mesmo estando envergonhada, percebe que não foi tão difícil expressar seus sentimentos em voz alta. Pelo menos não dessa vez. Enquanto isso, Tani se pega pensando em Suzuki e diz pra si mesmo que acabou cedendo às provocações dela. Embora a garota sempre converse com ele, Tani acredita que Suzuki não se importa com ele de verdade. Ele acha que ela apenas brinca com seus sentimentos, sem ter qualquer interesse amoroso real. Durante o caminho de volta pra casa, Tani começa a perceber que se acostumou tanto com a presença constante de Suzuki conversando com ele, que já não conseguiria passar um dia inteiro sem isso, sem estranhar absolutamente nada. De repente, Suzuki acaba encontrando Tani no meio do caminho e decide declarar seus verdadeiros sentimentos, dizendo que o ama. Quanto a ele, o garoto apenas se vira para trás. Ao ver isso, Suzuki fica sem entender o que está fazendo. Então ela começa a conversa pedindo desculpas por incomodá-lo com coisas bobas, e aproveita para se desculpar também por ter mentido ao dizer que não foram embora juntos para casa. Ela explica que tinha medo de que as pessoas descobrissem como ela realmente se sentia em relação a ele. Mas agora, depois de confessar aos amigos o que sente de verdade, Suzuki revela que quer passar mais tempo com Tani a partir daquele momento. Ela também admite que ficou extremamente feliz quando ele segurou a mão dela no caminho de volta para casa. Em outro dia, Tani acorda com seu gato, que é muito fofinho, já fazendo manha. Afinal, todo mundo sabe que os gatos são os verdadeiros donos da casa. Em seguida, ele se prepara para ir à escola e se despede de sua mãe. Enquanto espera pelo sinal, ele é abordado por Yamada, que chega cheio de intimidade, deixando Tani sem reação no início. Logo depois, ele associa que Suzuki deve ter contado tudo para Yamada. Yamada comenta que tem instintos muito apurados e diz que ser amigo de Suzuki significa automaticamente ser amigo dele também. Assim, ele afirma que agora os dois são amigos. Com isso, Tani revela que não pretendia contar nada para ninguém, pois não queria prejudicar a reputação de Suzuki.
Ao ver isso, Amada fica espantado com Tani, mas logo pensa que aquilo só podia ser amor. Em seguida, Amada revela para Tani que Suzuki contou em voz alta na sala de aula que amava o garoto. Sendo assim, estaria tudo bem e ele não precisaria esconder mais nada. Depois de algumas palavras trocadas, Tani comenta com Amada que ele é fácil de conversar, o que faz Amada acabar entregando alguns doces para ele. Enquanto isso, na escola, Suzuki estava comentando sobre o romance de um de seus mangás favoritos. Porém, suas amigas queriam atualizações de um romance real, que no caso tinha começado depois que ela se aproximou de Tani. Durante a conversa, as amigas reforçam o jeitão dela, dizendo mais uma vez que aquele não era o modo certo de tratar o garoto de quem ela gosta. Dito isso, as amigas de Suzuki mostram um artigo sobre como agir em um relacionamento. Primeiro, ser uma boa ouvinte, explicando que falar apenas sobre si mesma não adianta. Segundo, fazer boas perguntas, focando no que a outra pessoa gostaria de conversar. Após lerem o artigo completo, Suzuki chega à conclusão de que ela é péssima nisso tudo. Mas ao se dar conta das palavras namorado e namorada, ela fica toda boba, sem conseguir acreditar que finalmente estava vivendo aquilo que sempre sonhou. Logo depois, porém, ela entra em um pequeno desespero, pensando que, assim como começou, tudo poderia acabar. Ainda assim, ao refletir melhor, Suzuki se enche de determinação e decide que vai se tornar a melhor namorada do mundo. Ao ouvir isso, uma de suas amigas pergunta o que Suzuki pretende fazer. Com muita vergonha, ela responde que vai chamar Tani para caminhar junto com ela até em casa, o que deixa suas amigas felizes ao verem como ela é fofa. Para sua surpresa, Tani estava logo ao lado, escutando tudo. Afinal, ele se senta ao lado de Suzuki. As amigas então perguntam se está tudo bem elas ficarem ali. O garoto responde que elas podem ficar à vontade, pois não o incomodam. De repente, ele se inclina em direção a Suzuki e pergunta se não deveria ter dito que estava tudo bem, deixando Suzuki e suas amigas completamente pasmas com o jeito ingênuo do garoto. Depois de ser incentivada pelas amigas, Suzuki cria coragem e convida Tani para voltarem juntos para casa naquele dia. No caminho de volta, Suzuki é cumprimentada nos corredores por vários outros amigos. Logo atrás dela seguem Amada e as duas melhores amigas da garota, que ficam surpresas ao notar como todos os outros simplesmente ignoram Tani. Durante o trajeto, Suzuki permanece pensativa, lembrando-se das dicas que leu no artigo, mas sem saber exatamente como colocá-las em prática. De repente, Tani tenta dizer algo, mas fica visivelmente receoso. Suzuki enxerga isso como a oportunidade perfeita para ser uma boa ouvinte. No entanto, o garoto apenas diz que não é nada e permanece em silêncio, envergonhado, até que eles chegam à rua onde iriam se despedir. Isso faz Suzuki pensar que desperdiçou uma chance importante de conversar com ele, mas tenta se convencer de que estava tudo bem. Surpreendentemente, no momento da despedida, Tani segura a mão dela e pergunta se ela ainda teria mais um pouco de tempo. Totalmente animada, Suzuki responde que ainda está livre. Já no parque, Tani revela que Amada contou tudo para ele naquela manhã, fazendo Suzuki levar um susto, achando que talvez devesse ter escondido melhor o que sentia. Ao ouvir isso, Tani solta uma leve risada e diz que está tudo bem, pois aquilo não o incomoda. Ele explica que só ficou pensativo porque no dia anterior tentou esconder o fato de que eles tinham voltado juntos. Com isso, Suzuki tem uma grande reflexão, percebendo que ficou presa às regras e convenções sociais e quase não conseguiu enxergar a pessoa que estava bem diante dela. Então, de forma repentina, ela diz a Tani que aquilo não a incomoda nem um pouco. Afinal, ela quer viver com orgulho, afirmando que gosta do que realmente gosta. Essas palavras deixam Tani completamente atordoado. Logo depois, ele pergunta se ela estaria livre naquele final de semana, e Suzuki entende exatamente o que ele quer dizer. Assim, os dois comentam sobre os hambúrgueres que gostariam de comer e começam a rir, como se entendessem por telepatia. Dito isso, eles passam a procurar lugares onde poderiam comer o tão aguardado hambúrguer. No entanto, ao pegar o celular, Suzuki acaba vendo o histórico de pesquisas de Tani, que revela buscas como conversar com a namorada e logo abaixo como acompanhar a namorada. Diante disso, os dois ficam em silêncio. Tani se inclina sobre o banco e simplesmente tenta ir embora. Porém, Suzuki é mais rápida e pede para ele esperar. O garoto se agacha completamente envergonhado enquanto Suzuki o observa. Para a surpresa dele, ela diz que aquilo é incrivelmente adorável e tenta animá-lo, já que ele parece totalmente abatido. Tentando deixá-lo melhor, Suzuki revela que o fato de ele pensar nela quando não estão juntos a deixa extremamente feliz. Ela admite que achava que era a única toda animada, girando pensamentos na própria cabeça. Ao ouvir isso, Tani segura gentilmente a mão de Suzuki, inclinando-se levemente, sussurra no ouvido dela que a ama. Isso deixa a garota completamente sem reação. Ele então revela que queria colocar aquilo em palavras há muito tempo, mas não tinha conseguido até aquele momento. Suzuki percebe então que aquilo que o garoto tentou dizer antes, mas não conseguiu, era exatamente isso. Ele esteve esse tempo todo querendo dizer que a amava. Em seguida, Suzuki comenta sobre assistirem ao filme, o que faz Tani quase morrer de vergonha. Enquanto caminham, Suzuki percebe que sua voz está começando a ficar rouca. Nesse momento, Tani tira uma bala da mochila e entrega para a garota. Ela agradece e o elogia, mas Tani apenas pensa, em silêncio, que deve agradecer a amada pelo doce que recebeu mais cedo.